Fala galera, primeiro um salve para vocês. Eu acredito que para aqueles que já acompanham, né, o que eu venho publicando aqui, nem sempre eu consigo publicar um ou outro conteúdo, mas talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, porque eu não gosto muito de ficar trazendo croquis ou escrevendo nada. Eu prefiro tirar as coisas de maneira bem natural e bem direta, assim, de coisas que eu gosto de falar. Então espero que alguns se identifiquem com algumas coisas que eu vou trazendo aqui. Espero que aqueles que se identifiquem gostem. Nem todo mundo vai gostar, mas de boa, tranquilo com isso. Comecei o canal quando passei por uma cirurgia no tendão de Aquiles. E aí eu acabei passando por um momento bem delicado na minha vida, bem complicado. E eu queria só deixar um relato aqui para vocês, mais ou menos, né, em um resumo como que foi. E aí depois, com o tempo, eu quero poder estar colocando outras coisas interessantes aqui para vocês também. Da mesma forma, quando eu passei por um momento ruim, que eu não tinha muito conteúdo, né, que eu pesquisei, não achei lá muita coisa. Achei pouquíssimas coisas, e aí dali surgiu a ideia de cada processo, passo a passo ali daquilo que eu viesse acontecer ali comigo durante o dia ou durante, né, os meses. Eu queria estar relatando e passando de maneira bem transparente, e assim eu fiz. Simplesmente pelo motivo de não ter encontrado nada. E eu pensei comigo, poxa, né, não, a gente não torce nem quer isso, né, mas infelizmente acontece, como aconteceu comigo. Pensei, se, né, acontecendo com outras pessoas e outras pessoas vindo procurar algum tipo de conteúdo, vão encontrar. E eu espero ter ajudado de alguma maneira. E em meio a tudo isso, tive grandes aprendizados e outras coisas consegui reforçar, consegui, né, lembrar também durante o período que eu passei. E aí queria só, né, deixar aqui para vocês algumas coisas que eu hoje consigo falar com mais calma, com mais tranquilidade. Uma delas foi respeitar os momentos que a gente passa de dificuldade na vida, de complicações na vida, que são coisas que acontecem que não está no meu nem no seu controle. E aí, em um dia anterior eu estava bem, estava numa piscina até, numa descontração que estava tendo de uma galera lá do trabalho onde eu estava. E a galera fez uma resenha e eu estava lá, joguei futebol, nadei. Isso foi em um sábado. Em uma sexta, quer dizer, em uma sexta-feira, nadei, brinquei com a galera, foi bom pra caramba. Só que aí no outro dia, no sábado, participei de um treino, e em uma arrancada, de repente, eu já estava ali com o tendão rompido, então tudo mudou. De repente você está numa situação onde a sua vida está seguindo um certo padrão, e aí de repente aquilo desaba, aquilo desmorona. E aconteceu comigo, desmoronou aquele momento ali para mim. Dali para frente eu já não sabia mais o que pensar, porque eu não quis acreditar de cara que aquilo estava acontecendo comigo. Mas quando o médico falou para mim que eu, tinha rompido o tendão, iria passar por uma cirurgia, quando eu trouxe para minha vida, eu, caramba, e agora? Veio um bocado de coisa na cabeça, só que dali pra frente eu entendi uma coisa que nunca tinha passado na minha vida. E aí é legal algumas coisas que nunca aconteceram com você e que de repente acontece, e agora você precisa saber lidar com aquilo, né? Você precisa processar tudo aquilo, filtrar tudo que está acontecendo. E aí eu fui filtrando tudo, assim, passo a passo, claro, né? Porque é um bombardeio de coisas que vem na sua cabeça. E principalmente, né, para quem está assistindo aqui, que de uma certa forma se compara a essa situação que eu fiquei, que foi a situação, a questão de não ter que depender de alguém. Foi ruim para mim, foi complicado para mim, e esse alguém é a minha esposa, que eu estou com ela, mas né, me deu toda a força, me ajudou pra caramba. E aí, se eu fosse traçar assim pra vida, né, tudo que aconteceu ali comigo e que serviu de lição, caraca, né, foram muitas coisas. E essa aí que eu trouxe agora foi a primeira, né, de não estar no controle. Até então eu estava ali, né, estudando, trabalhando,
tinha o trampo, mas já estava para sair desse trampo também, mas estava ali estudando, mas dele eu iria partir para um outro trabalho também. Iria ganhar um pouco menos, mas iria partir para um outro, não iria ficar desempregado. Continuaria estudando para conseguir, né, passar num concurso legal. Só que aí eu vi tudo aquilo ir por água abaixo, assim, né? Foi uma situação de desgraça total, total, total. Só não foi pior porque eu tinha alguém, e tenho, né, alguém legal do meu lado. Porque senão seria ainda pior, seria ainda pior. E aí eu não gosto de ficar explanando, divulgando nada, falando para as pessoas o que aconteceu ali, o que tinha acontecido ali comigo. Mas esse foi o primeiro dilema, assim, que eu tive, né? A questão das coisas saírem do meu controle, ainda mais, né, quando você está acostumado ali a ter as coisas ali no seu controle, seguindo de uma maneira, um fluxo que você consegue ter uma noção de como que elas estão acontecendo com a sua contribuição. Então, foi ruim para mim, foi bem complicado. A segunda foi uma outra bem interessante. Eu vou pontuar 3 aqui, vai ficar um pouco longo o vídeo, até peço desculpa aí para vocês. Mas a segunda foi um momento da ficha cair, né? De cair a ficha para eu entender a situação que eu me encontrava. E aí, em meio a isso, vou trazer nessa segunda situação, foi respeitar. Eu tinha que respeitar o momento que eu estava passando. Eu precisava respeitar esse momento. Era um momento delicado, e eu acredito que, né, muitos de vocês, não somente pessoas que, né, passaram por uma cirurgia, mas qualquer momento da vida, qualquer coisa. Situações delicadas que acontecem com você, que você precisa respeitar agora, né? Esses momentos, esse momento em específico que está acontecendo contigo. E aí, se você não respeita, você não consegue entender nem compreender o que está acontecendo, o que está acontecendo nele e como que você pode resolvê-lo, né? Ou como que você pode começar a resolver isso. Mas você precisa ter um pouco de frieza, paciência, para conseguir entender o que está acontecendo ali e começar a dar os passos necessários para aquilo. Então esse foi o segundo ponto, que foi respeitar esse momento. E o terceiro, que eu achei legal, que eu aprendi, como eu já estava numa situação ruim, né, numa situação bem tensa, quem estava do meu lado, ou quem estivesse ali do meu lado, quem estivesse acompanhando, não poderia ficar recebendo o peso, né, o pesar daquilo que estava rolando comigo. Não, eu tinha que ser uma pessoa leve, eu precisava ser uma pessoa leve. Até mesmo porque eu sempre procuro ser uma pessoa leve na minha vida. E não pesado ou ficar, né, pesando a vida de ninguém, de jeito nenhum. A vida já é complicada em si. E tem coisas que já acontecem sem você procurar, como foi, né, o meu caso. Eu não procurei por aquilo, foi simplesmente uma situação que aconteceu. E aí eu tive que aprender a ficar leve em meio a tudo que está acontecendo. E aí tem gente que vai falar assim, pô, mas não é fácil, né? Não é fácil você ficar leve no momento de dificuldade. Realmente não é, mas é uma construção, é um processo. Você precisa procurar ser mais forte do que aquilo de ruim que está acontecendo. Só que o detalhe na parte física, na parte biológica, foi muito ruim, né? Senti dor, foi chato, fiquei imobilizado, com a perna imobilizada durante um tempo, não pude fazer as coisas que eu gostaria. Mas aí teve um detalhe, assim, a gente não pode ficar, a situação é ruim, então tudo é ruim. Não, são em situações ruins da vida e complicadas da vida que a gente consegue amadurecer e crescer muito como pessoa e como ser humano. E isso aconteceu comigo e muito. Eu achava que eu já era uma pessoa amadurecida para as coisas, para a vida, como sempre busco isso na minha vida. Só que esse momento em específico fez com que eu viesse a amadurecer mais, crescer mais, me desenvolver mais ainda como pessoa e, assim, particularmente isso foi muito bem interessante. Então, resumindo, já deu um tempinho considerável esse vídeo, mas resumindo, não fica em momentos complicados da vida colocando ainda mais dificuldade. A dificuldade ela já existe, ela já é real. Então, quanto menos dificuldade você colocar, melhor. Procura ter uma outra perspectiva, assim. Você agora você está quando você está numa situação de dificuldade,
você precisa ter um olhar bem diferente daquele que você estava tendo antes. Eu até então, antes de acontecer, eu tinha um olhar referente àquilo, a como que a minha vida estava seguindo. Só que aí, de repente, eu precisei começar a ter um outro olhar mais significativo na situação que eu me encontrava. E isso fez toda a diferença. Espero que vocês tenham, né, entendido esses 3 pontos aí que eu coloquei. Mas, para finalizar, eu precisei ter um outro olhar. Eu precisei ter um olhar mais apurado, mais refinado para o momento que eu estava passando. Eu precisava fazer isso. Então e aí não tem um manual. São situações que você vai descobrindo com o tempo, que você vai conseguindo enxergar com o tempo e compreender e saber o que se faz necessário de você, o que precisa de contribuição sua para que aquilo melhore, para que aquilo seja resolvido. Só que aí tem um outro ponto rapidinho, e desculpa mesmo assim pelo vídeo longo, mas tem uma outra coisa interessante também que eu gostaria de pontuar aqui para vocês, é que não necessariamente, né, muitas coisas na minha vida eu gostaria que dessem certo, né? Só que até aqui, até o momento que eu me encontro, nem tudo deu certo, mas ainda assim eu procuro e me empenho e procuro ser resiliente para as coisas que eu sei que podem acontecer. Então não é porque certas coisas não deram certo que minha vida acabou, vou ficar desesperado, vou chorar, vou gritar. Não, poxa, de jeito nenhum, de maneira alguma. Lá atrás, quando aconteceu isso comigo, tiveram coisas que não deram certo, porque eu não tinha como fazê-las. Não deu certo, não aconteceu. Só que aí, assim, depois que o processo passou, depois que tudo passou, muitas coisas que até então não estavam ao meu acesso, ao meu alcance, eu consegui fazer essas coisas. Eu teve muitas que eu cheguei até elas e teve outras que eu consegui fazer elas chegarem até a mim. E foi interessante isso. Porque até então eu não pensava, né, em determinados momentos da minha vida ou circunstâncias quando eu estava no começo de uma situação de calamidade. Então, galera, nem tudo não significa que eu estou vivendo, tudo na minha vida vai dar certo. Não, poxa, tem coisas que a gente precisa respeitar e tem coisas que realmente não é pra gente. Aquelas que são, show de bola, top. Mas não que seja errado você ir em busca de nada. Não, tem que ir em busca mesmo. Só que a gente precisa começar a respeitar as coisas que cabe pra gente e o que não cabe pra gente. Passei por muitas situações lá atrás, como eu acredito que muita gente passou por situações de dificuldade. Só que determinadas situações de dificuldade são elas que nos aprimoram e nos deixam mais fortes e resilientes para suportar ainda mais outras coisas que possam vir aí pela frente para tentar de alguma maneira nos colocar para baixo. Então fica a reflexão. Desculpa pelo vídeo longo e espero que quem esteja assistindo aí se identifique com alguma coisa. E um abração para vocês, estamos juntos. E os próximos vídeos vou procurar, né, fazer vídeos curtinhos e com um conteúdo interessante, legal, para quem tiver interesse de acompanhar. Valeu?